Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Meus queridos, às vezes eu me coloco ou me proponho a perguntar, imagine a frustração que muitas pessoas que, como cristãos, não é, no mundo inteiro, hoje eles vêm a passar quando descobrem que esse livro, Bíblia, que sempre foi ensinado às pessoas, principalmente os crentes raiz, né, que se chama, ou aqueles crentes religiosos que esperavam, que aguardavam a volta de Jesus fisicamente para arrebatar a sua igreja. Às vezes eu me proponho a ficar pensando, imagino meus avós, os meus pais, os meus parentes mais longínquos que já partiram, mas aguardando a falsa promessa do arrebatamento da igreja para tirar esse povo da terra e levar para o céu. Às vezes eu fico olhando nos hinos da harpa cristã, tanta incentivação para que os crentes, não é, daquele tempo viessem a se consagrar o corpo físico de uma maneira tal que um dia Deus viria tirar esse corpo físico da terra e levar para o céu. Às vezes eu gosto de pesquisar os hinos antigos, eu gosto de pesquisar os crentes antigos, aquelas gravadoras antigas, aqueles hinos que falavam sobre arrebatamento da igreja, tipo aqueles hinos, né? A batida do martelo, aqueles hinos antigos. E eu fico imaginando a frustração desse povo quando hoje entende que a Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens: a linguagem literal, a linguagem figurativa e a linguagem simbólica. Imagine vocês, hoje em dia, eu ainda sobrevivo. Eu estou com 59, 60 anos. Mas imagina eu com 10 anos, com 8 anos de idade, com 12 anos. Foi a época que eu me batizei nas águas, sem conhecimento nenhum, sem entendimento nenhum. Hoje descobri que essa coisa de arrebatamento físico não foi uma história que está na Bíblia. Ela foi colocada na mente das pessoas através de um homem chamado John Nelson Darby. E aí as pessoas passaram a acreditar que está na Bíblia o arrebatamento físico, mas não está. Imagine a frustração desse povo. Imagine se eu e você vivêssemos há 50 anos atrás. E imagina eu e você se estivéssemos, não é, os de 50 anos atrás estivessem vivendo hoje também. Imagine você, quando um crente hoje, que tem aí 80 anos, que tem 70 anos, quando ele se converteu ao Evangelho, ele aprendeu que dentro do sistema religioso, a pessoa aguardava o arrebatamento da igreja, pagando dízimo, pagando oferta, pertencente a uma comunidade chamada Igreja Evangélica. Do contrário, a pessoa não participaria do arrebatamento da igreja para ir morar no céu. Como fica a mente dos crentes hoje, esses crentes de 70, 80 anos, quando descobrem ou quando estão descobrindo que nada disso está na Bíblia? Que a Bíblia é um livro, mas que é um livro que a gente tem que encarar a Bíblia como a Constituição dos Hebreus. A Bíblia não é a Constituição do brasileiro, não é a Constituição do americano, não é a Constituição do francês, não é a Constituição do inglês, do português, não é a Constituição do argentino. A Bíblia era a Constituição do povo hebreu, do povo judeu. Hoje em dia, queridos, nem mesmo o povo judeu não paga mais dízimo, porque o templo não existe mais. Agora, você pega isso e traz para os dias de hoje,
E imagine você o que o sistema religioso fez com a cabeça das pessoas, induzindo as pessoas a pensarem que a Bíblia é a constituição de todos os povos do mundo inteiro. Só que não. A Bíblia não é isso. Então, pegue os hinos da harpa cristã, os hinos antigos, olhe a letra dos hinos, principalmente os hinos que falam sobre salvação, os hinos que falam sobre morada no céu. Imagine você que quem fez o hino, quem fez esses hinos, quem escreveu, imaginava, claro, uma doutrina futurista, imaginava um pensamento futurista, imaginava uma ideologia futurista. Agora, como que eles encarariam descobrindo toda a verdade bíblica hoje do século 21? Será que esses povos teriam coragem de chegar na frente, dos seus comandados e admitir que erraram muito por não entender a palavra de Deus? Você lembra que um dia Deus falou através do profeta Oséias que o meu povo, ou seja, o povo judeu, o povo hebreu, erravam por não conhecer as Escrituras. Quando fala as Escrituras, está falando do Antigo Testamento. O povo de Deus, que era o povo hebreu, eles erravam porque não tinham entendimento. Hoje, queridos, para viver na masmorra, para viver sequestrado por um sistema, para viver ludibriado por um sistema, realmente é preciso ter muita preguiça de estudar a palavra de Deus. Quando você que está do outro lado e eu estamos aqui, estudamos a Bíblia na visão do Evangelho Eterno, por que nós falamos sobre o Evangelho Eterno, o reino de Deus estabelecido? Justamente porque Deus, ele deu-nos a oportunidade de buscar entendimento na palavra e entender que o que é figurado é figurado. O que é literal, mas o que é simbólico, é simbólico. A língua simbólica da Bíblia foi feita para eu entender? A princípio, não. A princípio, a linguagem simbólica e a linguagem figurativa da Bíblia, ela foi feita para que os judeus pudessem entender aquilo que estava lendo. Claro que, por sinal, no futuro, quem estaria preocupado em buscar o entendimento também iria entender. A Bíblia, na linguagem figurada e na linguagem simbólica, ela tem muitos animais que representam poderes. Na Bíblia, ela tem estrelas que representavam também famílias, sol, lua, que representava também os magistrados, os maiorais da casa, da família. Então, como entender isso? Há 50, 60 anos atrás, era difícil a pessoa entender isso. As pessoas comuns que eu falo, mas hoje nós temos, a tecnologia, hoje nós temos a internet, nós temos os grandes homens, que realmente estão fazendo de tudo para que as pessoas entendam aquilo que lê. Mas quantas pessoas que ficaram e estão frustradas por saber que esse livro, que era de tão confiança assim de muita gente, não é muitas vezes aquilo que você pensava, que eu pensava. Eu tenho que ficar frustrado com a Bíblia? Não. A Bíblia não tem nada com isso. O problema é que muita gente se aproveitou dessa história para enganar as pessoas. Aí a Bíblia não tem nada com isso. Mas cabe a mim e a você estudar o quanto mais para que a gente não venha enganar outras pessoas e outras pessoas não sejam enganadas por nós. A Bíblia foi a constituição dos hebreus. Deus te abençoe e tamo junto. Tchau.